Eu aceitei tudo, eu aceitava tudo. Eu vivia para os meus filhos, para o meu marido, para minha família e depois os netos. Eu fazia de tudo para ter uma família unida, uma família feliz. E eu aceitava tudo, traição, mentira, para manter tudo em ordem, para manter uma família funcionando. Quando que eu ia imaginar que depois de 40 anos de tanta dedicação, ele fosse me surpreender com um pedido de divórcio? E foi assim que aconteceu. Eu vou te contar. Aí vem a história de Ana. Quando seu filho caçula estava se preparando para morar em outro país, faltando uma semana para seguir seu destino, ela foi surpreendida por um pedido de divórcio. Pensem bem, os filhos mais velhos já tinham saído. O caçula estava para sair de casa, faltando uma semana. Ela fazendo já planos para ela e o marido ficarem juntos, né? Continuarem a vida de casados. E ele pede o divórcio. Depois de 40 anos de casamento. Ela já havia perdoado, descoberto muitas traições, mas deixou passar. Será que dessa vez seria igual? Será que dessa vez também ia passar? Todas as traições que ela descobriu para o bem da família, ela fez de conta que não tinha importância, embora ela ficasse destruída como mulher. Mas para o bem de todos, para manter a família unida, ela fazia de conta que, tá, passou, já foi, só mais uma, né? Vamos seguir em frente. Família é o que mais importa. Uma vez que o bem-estar dos filhos, do marido, estava acima de qualquer questão, acima inclusive dos seus próprios sentimentos. Será que Hannah se ouvia, se conectava consigo mesma, com seus próprios sentimentos? Será? Ou ela só pensava na felicidade da família unida? E para não preocupar o filho que estava saindo de casa e que já sabia que deixaria a mãe e o pai sozinhos, mas ele tinha que seguir a vida dele, ela pediu ao marido que ele esperasse o filho sair, que eles não falassem nada antes do filho sair de casa, para deixar o filho sair tranquilo. Ela pediu para o marido que aguardasse aquela semana, como se nada estivesse acontecendo, para não preocupar ninguém. Nem falariam para ninguém também, só entre os dois. Mas ele aceitou não falar para ninguém. Porém, ele foi arrumando todos os seus pertences, ele desocupou seu guarda-roupa e ela assistindo tudo. Imagina a dor dessa mulher. E todos os dias ele enchia o carro e ia para a casa nova, para a nova casa que ele já havia montado. Sua nova mulher nova, bem mais jovem. Já era sua amante há mais de 5 anos. E durante aquela semana em que o filho se preparava para sair, para ir embora, para viver a sua vida, Hannah viu o marido esvaziando a casa. Todos os dias ele colocava caixas no carro. Ela o via indo, aos poucos. Todos os dias ele levava um pedaço da vida que eles tinham construído juntos. Mas todos os dias Ana alimentava a esperança de que ele desistiria, que ele voltaria para casa, que seria apenas mais uma na vida deles, entre eles. E assim, durante toda aquela semana, dia após dia, noite após noite, minuto após minuto, Ana alimentava a esperança de que ele mudasse, que o marido mudasse de ideia e que os dois ficassem juntos e felizes para sempre, como haviam planejado no início do casamento. E ela viveu para esse casamento, ela viveu para essa família. Porém, não foi isso que aconteceu. Se despediram do filho no portão de embarque e se dirigiram até o carro no estacionamento. Logo que entraram no carro, ela colocou o cinto, ele deu partida no motor e ele disse: vou deixá-la em casa e nem vou entrar. Aqui estão as chaves da casa. Você poderá ficar na casa. Eu estou indo embora. Já não tem mais nada meu dentro daquela casa. A casa é sua, você permaneça lá enquanto quiser, assim as festas de família, final de ano, festas comemorativas, a família se reúne como se nada tivesse acontecido e eu vou também, participo, tiro fotos. Foi isso que ele disse para ela. Hannah entrou naquela casa, virou a chave da porta, a porta se abriu e ela olhou tudo em volta. Um vazio intenso que ela nunca tinha vivido. Ela entrou numa depressão profunda. Durante 2 anos ela não tinha motivo para existir, não sentia que havia motivo para existir. Filhos vivendo suas vidas. Marido com outra mulher, bem mais jovem, viajando, passeando. E ela, sem razão, sem motivo, sem ter para quem se dedicar, sem ter quem cuidar. Ela não sabia cuidar dela, ela nunca cuidou, ela só cuidou dos outros. 2 anos de depressão, sem saber cuidar de si. Esses 2 anos, Ana não sabia quem era.
Pela primeira vez em décadas, Ana não era mais esposa, não era mais mãe, porque ninguém mais precisava dela. Não era mais a mulher que mantinha a família unida e assim mesmo ainda se sentia culpada por ter permitido que o marido a abandonasse por outra. Ela se sentia culpada. Onde que ela errou? O que foi que ela não fez tão bem feito? Ela se sentia culpada. 2 anos depois, ela resolveu mudar-se para um apartamento menor, num condomínio. E aí, ela teve a chance e a oportunidade de se experimentar escolher. Ela escolheu os móveis, ela escolheu as cores das paredes, o tecido e a cor das cortinas. Ela escolheu toda a decoração, sem pedir opinião para ninguém. Ela ia nas lojas, olhava, gostava, comprava. E percebeu algo muito estranho. Ela antes não sabia o que gostava. E depois, quando começou a ir às lojas escolher, ela também custou a se conectar com aquilo que ela gostava. Ela voltou algumas vezes para casa, olhou para a parede e pensou, o que ficaria bonito aqui? Eu não sei. Olhou para o espaço vazio e se perguntava, que móvel eu coloco aqui? Até que ela levou alguns meses para se conectar com seu gosto, com seu desejo, com a sua vontade. Mas ela conseguiu. E ela escolheu a nova casa para ela. Todinha. Tudo a cara dela. Ela aprendeu a escolher, ela aprendeu a saber o que gosta. Então, foi ali que Ana começou a entender que durante toda a sua vida, cuidando de todos, fazendo de tudo para todos serem felizes e ficarem unidos, que ela acreditava que era amor, não era amor. Era dever. Ela se sentia que tinha esse dever, ela sentia que tinha esse dever. E que ela fazia porque acreditava que era seu dever e que aquilo era uma demonstração de amor da parte dela. Por isso ela fazia. E o melhor, que no novo condomínio, Hannah conheceu mulheres que viviam uma realidade completamente diferente da dela. Mulheres viúvas, separadas, divorciadas, que viviam vidas que ela jamais imaginou para si. Mulheres livres, que viajavam, que dançavam, que riam, que davam gargalhadas, que tomavam vinho, que jogavam carteado, que se reuniam, que ela nunca tinha vivido. Fizeram amizades, ela começou a participar desse grupo, fazia atividade física, voltou a ter um peso que ela realmente merece ter, voltou a emagrecer e escolher suas roupas, as amigas ajudavam, iam às lojas, compravam. Ana, isso aqui fica bem em você! E ela experimentava e realmente ficava. E aí todas batiam palma. Ela se sentiu uma princesa. Começou a perceber que o fim do casamento não precisava ser o fim da sua história. Muito pelo contrário, começou a ser o início da história de Hannah, dessa nova mulher que ela desabrochou. Que já estava ali dentro dela. Ela só permitiu emergir. Que existia vida depois do divórcio, que existe vida depois dos 50, depois dos 60... depois dos 70, depois dos 80, depois dos 90. Enquanto estivermos vivas, existe vida. E podemos fazer mudança. E que existe uma vida plena depois do abandono, depois de ser traída.